quando eu viajo, ou eu gosto de trazer um presente, ou se eu vou ver alguém, eu costumo levar uma lembrancinha. Então eu pensei dessa forma em fazer a mala. Deu muito trabalho, como todas disseram. Não fiquei só noites acordada. Deixei de viajar no feriado, finais de semana. Mais de 4 anos sem ir na 25 de março. Tive que retornar lá. Então, assim, foi uma coisa meio preocupante. E como diz a Karina, com muito detalhe, eu fiquei muito preocupada em cuidar da mala. Eu tive que esconder a mala depois de pronta, porque eu não conseguia ir para as atividades, porque toda hora eu queria estar mudando alguma coisa na mala. Eu tive que terminar a mala e esconder para poder dar continuidade, senão não ia sair o trabalho. Aí eu escolhi uma atividade de jogos pedagógicos. No caso aqui eu escolhi o quebra-cabeça, né? O título da atividade é Eu Preciso de Você. No caso são jogos de quebra-cabeça, tempo de duração 45 minutos, de 25 a 30 alunos, né? E a viagem deve acontecer de trem. No caso, o objetivo desse trabalho é introduzir o trabalho em equipe, a parceria e a sociabilidade. Levar o aluno à reflexão sobre a importância de outra pessoa sempre. Eu trabalho em escola e, assim, não fico em sala de aula direto, fico na secretaria e durante as entradas das crianças, eu fico em algumas salas e percebo que as crianças gostam muito de jogar o jogo da velha. E, assim, percebendo isso e com tantas atividades para fazer, eu falei assim, eu quero fazer uma atividade que a criança aprenda alguma coisa, não simplesmente fique ali jogando, joguinho da velha ali na louça, só por jogar. Então eu acho que com esse jogo da velha você pode trabalhar conteúdos. Por exemplo, eu pensei no sistema solar. Eu posso trabalhar, eu coloquei aqui passo a passo dessa atividade, que é a número 5. Eu coloquei assim, o professor fará o desenho do joguinho da velha e para cada cadinho relacionará um número e para cada número deverá escrever em sua pasta uma pergunta relacionada à aula do dia ou a outros temas se preferir. Segundo passo, divida a turma em 2 equipes e dê oportunidade para uma equipe começar. Terceiro, a equipe A escolhe um quadradinho para marcar o X, então o professor vê qual é a pergunta relacionada ao quadradinho e faz a pergunta. Caso a resposta esteja certa, confirma-se o X, caso errada, o O é validado para a equipe contrária. Então essa foi a atividade que eu preparei. Eu acho que qualquer conteúdo pode ser trabalhado assim. No caso do sistema solar, eu posso fazer várias perguntas como o Sol é uma estrela, aí a criança vai, responde, se for certinho ela bota o X. Então essa atividade que eu escolhi para fazer com as crianças. Bom, o item que eu escolhi falar é a colher de pau, mas que não é uma colher de pau, aquela tradicional. É a colher de pau em EVA, feito um livrinho de receitas. Essa atividade, para mim, foi muito importante fazer, porque eu fiz para minha mãe no meu 2º ano. E ela tem guardado ainda. Não é tão sofisticado, de EVA, né? Foi pintado à mão, bem simples, um caderninho de receitas. Mas ela guardou com bastante carinho. Ela pedia para que eu lesse para ela as receitas e isso eu guardei com muito carinho na minha lembrança. Então, para mim, a atividade que teve mais valor sentimental foi a do livrinho de receitas. Vamos lá. Então o item é a colher de pau, mas no caso foi a colher de pau de EVA que eu usei para decorar. E o nome da atividade é Mestre Cuca. O tempo é 60 minutos, número de alunos 30, viagem de navio. Os procedimentos. Primeiro passo, 2 aulas antes, pedir para que os alunos tragam receitas copiadas do caderno de receitas da mamãe, responsável ou internet. Então eles vão ter que pesquisar a receita e copiar.
Segundo passo, no dia combinado para realizar a atividade, a professora verifica se todos têm as receitas e aos que não tiver, ela irá providenciar, para ninguém ficar sem fazer a atividade. Terceiro passo, falar sobre os tópicos da receita, como por exemplo o nome, o rendimento, os ingredientes, o modo de fazer e o tempo de preparo. Quarto passo, pedir para os alunos criar uma receita em seus cadernos, seguindo as orientações anteriores. Quinto passo, distribuir a colher de pau feita de EVA para que os alunos façam as capas para seus caderninhos Mestre Cuca e anexar as receitas que eles trouxeram escritas e entregá-las para suas mamães futuramente. E é isso, gente. Essa é a minha atividade. Aí tá aqui dentro as receitinhas que eu coloquei. Boa noite. Deu muito trabalho fazer a minha mala. Primeira mala que eu fiz, meu cachorro comeu. Esqueci de trancar, eu tranquei meu cachorro dentro de casa, fui na do almoço pra minha casa. Aí meu cachorro comeu minha primeira mala. Quando eu cheguei em casa, matar toda a comida, o cachorro fazia uma bagunça dentro de casa. Chorei muito. Comeu o que tinha dentro também? Não tinha nada na mala, não tinha colocado nada. Ele comeu a mala inteirinha que já tava feita. Nossa, que cachorro. Aí eu consegui fazer a segunda mala, só que foi sem querer que acabei fazendo, porque eu peguei uma caixa pra fazer a mala e não deu certo no comecinho, mas eu consegui fazer a mala em 2 semanas, eu consegui fazer. Capei ela bonitinha, coloquei os itens dentro. Mas eu gostei de fazer a mala. Minha atividade é a número 10. O item escolhido foi um bicho de pelúcia. Eu trouxe um leãozinho. O nome da atividade é No Fim do Arco-Íris Mágico. Objetivo: socialização, afeto e a harmonia entre os colegas de classe. Tempo de duração: 1h30 minutos. Número de crianças de 30 a 40 alunos. Local da atividade: na sala de aula. A viagem nós iríamos para um zoológico, aí a gente ia de ônibus. Desenvolvimento. Primeiro passo. O professor pergunta para os alunos o que tem no fim do arco-íris mágico. Independente da resposta da criança, o professor responde que teremos a resposta com o ursinho. O segundo passo. Formar um círculo. Nele o ursinho tem que passar de mão em mão. Cada criança deve fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, beijar, abraçar, fazer cócegas. Não vale repetir nem agredir. Terceiro passo. Assim que todos terminarem, explique que cada um terá de fazer o que fez com o ursinho com seu colega da direita. Se um aluno jogou o ursinho para cima, apenas simule fazer o mesmo com um amigo. Quarto passo. Quando terminar a brincadeira, o professor ou professora pergunta se encontraram a resposta certa com o ursinho. No quinto passo, a resposta certa para os alunos é que o tesouro a ser encontrado vocês já conseguiram, pois o tesouro mais precioso é a amizade e o respeito ao próximo. É isso.